Oi, pessoal, como vocês estão? Nós continuamos com saudades, mas a gente sabe que agora ainda é o momento de permanecer se cuidando, né? Permanecer se protegendo, tá? Nós estamos felizes com os resultados que vocês estão tendo conosco. Nós ficamos muito felizes de receber a opinião de vocês, tanto dos pais quanto dos alunos. Isso é muito legal para a gente ter um feedback do que a gente está acertando, do que a gente precisa melhorar, né? E para poder também fazer um feedback com vocês, eu resolvi fazer um apanhado de todos os forms que vocês fizeram até hoje, dos 7 primeiros, na verdade, e pegar esses 7 primeiros forms e pegar as questões que foram mais erradas, tá? Não teve nenhuma questão que a maioria dos alunos errou ao invés de acertar. Não aconteceu, mas o que eu fiz? Eu peguei as questões que teve uma porcentagem mais alta de erro para poder fazer uma correção com vocês. Aí no final eu retomo para a gente fazer a finalização da aula. Eu quero só fazer uma leitura antes com vocês de uma coisa que eu escrevi e eu espero que vocês gostem. Aprendendo com os erros. Errar faz parte da construção do conhecimento. Quando retomamos o que erramos e entendemos o motivo desse erro, construímos um conhecimento sólido. Isso, gente, eu aprendi com um professor de física na faculdade, né? Na faculdade de ciências biológicas ou biologia, independente de como vocês queiram chamar. Nós temos aula de física. E um professor, uma vez, eu lembro que eu queria tirar 10 na prova, né? E eu fui questionar por que eu tinha tirado 9. E aí ele me chamou, ele falou assim, ó, aqui, tá vendo? Ó, você, na hora que você foi colocar a velocidade média, você só colocou quilômetros e não quilômetros por hora. Então foi um erro assim bobo, que ele descontou um ponto, porque a questão valia um ponto, e realmente, quilômetros é distância, quilômetros por hora é velocidade, né? Então eu nunca mais esqueci disso. E ele me falou, olha, toda vez que a gente pega e olha o porquê que a gente errou e entende o nosso erro, nunca mais a gente erra. E realmente eu nunca mais errei isso, tá? Foi uma coisa que eu aprendi e guardei pro resto da vida, então é por isso que eu falo muito isso pra vocês, pessoal, cuidado com as unidades. As unidades vocês têm que colocar tudo certinho, né? Então, é isso, gente. Eu vou iniciar a correção dos forms e eu quero que vocês fiquem bem atentos para vocês poderem entender, puxa, por que eu errei isso? Ah, tá, então não vou errar mais, tá bom? Quando acabar, eu retorno a minha imagem para a gente fazer uma finalização, certo? Então vamos lá. Aqui é uma pergunta que tem no Forms de Mudanças Climáticas 1, tá? Então tá lá. Em 2015, o Brasil passou por uma preocupante crise energética que causou sérios prejuízos à economia nacional. Escolha entre os fatores abaixo os que seriam causas dessa crise energética, gente. Então vamos lá. Primeiro, a redução de investimentos na transmissão, distribuição e conservação de energia elétrica. Essa é verdadeira, né? Por quê? Porque realmente tinha havido uma redução de investimentos na conservação e distribuição de energia elétrica. A independência do país com relação às usinas hidrelétricas? Na verdade, não. O Brasil ainda é um país totalmente dependente da energia hidrelétrica. 3. Baixos índices pluviométricos? Sim, nesse ano tinha chovido pouco e aí acabou que gerou uma crise energética. 4. Aumento do consumo residencial de energia elétrica? Sim, gente, né? Cada vez mais nós temos aparelhos eletrônicos e isso está fazendo com que aumente o gasto de energia, certo? Então, a alternativa correta era essa aqui. São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4, tá bom? Nesse mesmo form, gente, tem uma outra pergunta que é a próxima, né? Muitas pessoas acreditam que as mudanças climáticas afetam exclusivamente a temperatura do planeta, que se torna mais quente. Entretanto, muitas vezes essas pessoas esquecem que, ao aumentar a temperatura, uma série de organismos e ecossistemas são gravemente afetados. Observe as alternativas abaixo e marque a única que não é uma consequência da alteração da temperatura do planeta. Então, gente, a temperatura do planeta, ela altera várias coisas, certo? O que ela não altera? Vamos lá. Diminuição da biodiversidade? Sim, quando altera a temperatura do planeta, vários organismos acabam sendo afetados, então isso altera a biodiversidade. Alteração do regime de chuvas também altera os regimes de chuvas, certo? Tem lugar que chove mais, lugar que chove menos.
Secas prolongadas? Secas prolongadas, sim. E aumento da frequência de terremotos na mesma alternativa que secas prolongadas. Então, essa não. Por quê? Porque quando eu tenho aumento da temperatura do planeta, tem lugar que fica com secas prolongadas, tá? E aí, na próxima, aumento da frequência de terremotos. Gente, terremoto não tem nada a ver com aquecimento global. Terremoto tem a ver com o quê? Com mudança com a movimentação das placas tectônicas, certo? Então, é essa alternativa. E só para a gente eliminar a próxima, qual que é? Aumento das doenças respiratórias. Teve muita gente que marcou essa daí. Por quê? O que o aumento da temperatura global, o aquecimento global, tem a ver com o aumento das doenças respiratórias? Gente, tem a ver sim, tá? Por quê? Porque se eu fico com um local, por exemplo, que altera o regime de chuvas, se ele fica com uma seca prolongada no local, isso faz com que as pessoas que tenham problemas respiratórios, asma, bronquite, rinite, sinusite, elas fiquem todas com esses problemas respiratórios atacados, né? E não só a questão da seca, né? Tem a questão também da poluição, que é ela que faz com que aumente né, a temperatura do planeta, e a poluição ela causa problemas respiratórios. Então, essa alternativa com certeza estava certa. Então, a única alternativa que está errada é o aumento da frequência de terremotos, que tem a ver com o quê? Com a movimentação das placas tectônicas, né? Que estão abaixo de onde a gente pisa, abaixo do solo, né? Nos continentes. Então, é essa alternativa aí. Pessoal, esse é o segundo Forms de Mudanças Climáticas, tá? E a pergunta que vocês mais erraram nesse aqui foi a pergunta 3. Considere as frases abaixo. 1. Fará muito calor hoje em São Paulo? Em Goiânia, as temperaturas serão mais amenas. Aí, na afirmativa 2, as temperaturas em todo o mundo estão cada vez maiores e vem causando preocupações entre os cientistas. 3. Costuma chover muito em Salvador nessa época do ano. É melhor estarmos preparados. Li no jornal que essa semana será chuvosa em Belém. Com base nas afirmações acima, é possível afirmar que todas fazem referência ao clima. Gente, lembra a diferença entre clima e tempo? Previsão do tempo, eu tô falando de hoje, de um período curto. Agora, o clima, eu tô falando uma coisa a longo prazo, certo? Então, vamos voltar lá nas frases e ver quais que a gente acha que faz referência ao clima, qual que a gente acha que faz referência ao tempo, tá? Vamos lá, fará muito calor hoje em São Paulo, tô falando de hoje, então a 1 é referência ao tempo, né? Vamos lá, onde que eu tenho a 1 como fazendo referência ao tempo? 1, 2 e 3 fazem referência ao clima? Não. 2 e 3 fazem referência ao clima? E 1 e 4 fazem referência ao tempo? Pode ser essa? 2 faz referência ao clima, 1, 3 e 4 faz referência ao tempo? Pode ser essa também. Vamos ler a 2. As temperaturas em todo o mundo estão ficando maiores e vem causando preocupações entre os cientistas. Essa, se vocês forem pensar, ela está falando a longo prazo, mas vamos deixá-la por enquanto aí. 3. Costuma chover muito em Salvador nessa época do ano. É melhor estarmos preparados. Ou seja, a gente está falando de previsão do tempo, né? Então, onde que a 3 está falando que é previsão do tempo? Na alternativa D. Olha lá, ó. 1, 3 e 4. Será que a 4 também é previsão do tempo? Li no jornal que essa semana será chuvosa em Belém. Perfeito, gente. Está falando de curto período, certo? Então, está falando de hoje, nessa época do ano. Lá na 1 está falando, fará muito calor hoje em São Paulo. Então, a 1, a 3 e a 4, elas estão falando de previsão do tempo. Já na 2 está falando sobre o clima do planeta. As temperaturas em todo o mundo estão cada vez maiores e vêm causando preocupações entre os cientistas. Então, a resposta correta é a alternativa D. Certo, pessoal? Agora, pessoal, eu estou no formas de reprodução no introdução, certo? A pergunta que vocês mais erraram aqui foi a pergunta 4. Vamos lá nela. Lembre-se da explicação sobre reprodução sexuada e assexuada dada na videoaula. Ao analisar alguns anfíbios em seu momento de reprodução, percebeu-se que alguns realizam fecundação externa.
Um aluno, então, concluiu que se tratava de reprodução assexuada. O aluno está correto? Gente, várias vezes nas videoaulas sobre reprodução eu falei, fecundação interna e externa não tem nada a ver com reprodução sexuada e assexuada. Reprodução sexuada é quando há troca de material genético. Reprodução assexuada é quando não há troca de material genético, certo? Se os anfíbios estão colocando os gametas para fora, né, para que eles se encontrem, então a reprodução é sexuada, porque vai haver troca de material genético entre os gametas, né? Então, o aluno está correto? Não. Por quê? Então, pode ser a C ou a D. Porque a reprodução assexuada é exclusiva das bactérias? Está errada essa. Não, pois em uma reprodução sexuada é necessário apenas a combinação do material genético. Então, é essa a alternativa aqui. Certo, pessoal? Vamos lá. Aí, a próxima que vocês erraram bastante nesse forms foi a questão 7. Existem diversas formas de reprodução encontradas no reino animal, que podem ser classificadas em 2 grandes grupos, reprodução sexuada e assexuada. Sobre isso, analise as afirmações abaixo e assinale a verdadeira. O brotamento é um processo de reprodução assexuado, beleza? Até aí tá certo. Que tem como fator positivo o fato de necessitar de um gasto energético menor, também tá certo. Uma vez que dispensa o acasalamento, tá certinho um. Então, ok. Então, a 1, vamos pegar aqui nossa canetinha, ela é verdadeira. 2. A partenogênese, processo em que o óvulo não fecundado desenvolve um novo indivíduo diploide, é um mecanismo que pode ser encontrado em invertebrados como abelhas e algumas espécies de vertebrados como os peixes. Pessoal, a partenogênese, ela não é diploide, ela é haploide. Então, essa aqui é falsa. A reprodução sexuada, processo em que requer união de 2 células haploides, é, de todos os mecanismos reprodutivos, aquele que promove a maior variabilidade genética entre os indivíduos? É verdadeira, gente, tá? Então, a 1 e a 3 são verdadeiras. Vamos lá. Então, a alternativa correta é a alternativa B, certo? Vamos para o próximo forms. Próximo forms, pessoal, é o forms de reprodução sexuada, tá? Então, vamos lá na pergunta 7, que foi que vocês mais erraram desse forms. Vamos lá. Passei aqui uma parte teórica para vocês, para ajudar vocês a lembrarem. Então, tá lá. Ela caiu na FATEC em 2014. O manuseio de equipamentos de radiologia envolve riscos à saúde. E o tecnólogo em radiologia segue uma série de normas de biossegurança para evitar a exposição desnecessária à radiação ionizante. Esse tipo de radiação pode danificar suas células, levando-as a se reproduzir de modo desordenado e descontrolado, gerando inúmeras novas células por meio do mesmo processo de divisão celular que ocorre nas células somáticas. Gente, eu coloquei aqui em cima ainda, olha lá, ó, mitose, ocorre uma divisão celular, ocorre em células somáticas. Tá vendo? Aqui, ó, deixa eu pegar a canetinha para mostrar para vocês. Ocorre em células somáticas. Então, vamos voltar lá à questão. Desse modo, basta que uma única célula do corpo se danifique e torne-se uma célula cancerígena para que surja um tumor. Isso ocorre porque a célula cancerígena inicial divide-se por... Acabei de dar a resposta lá em cima para vocês, pessoal. Então, mitose, gerando células com o mesmo número de cromossomos e mesma capacidade de duplicação. É essa aqui, gente, porque tem o mesmo número de cromossomos e mesma capacidade de duplicação. Se vocês verem lá em cima, ó, 2 células filhas são produzidas, células filhas possuem o mesmo número de cromossomos da célula mãe. Pessoal, não tinha como errar essa, a resposta estava em cima da pergunta, né? Foi falta de atenção. Então, vamos lá. Próximo forms, pessoal, é o forms de mutação e evolução. Vamos lá na questão 8, que foi a questão que vocês mais erraram. Nesse forms aqui. Então, vamos lá. Na questão 8, está lá, caiu na PUC do Rio.
Os seres vivos podem reproduzir-se sexuada ou assexuadamente. Sobre esse assunto, destaque a alternativa correta, afirmativa correta. Então, vamos lá. A reprodução assexuada promove maior variabilidade genética e produz grande quantidade de descendentes. Gente, a reprodução assexuada promove maior variabilidade genética? Não. Então, não é essa. Vamos na próxima. A reprodução assexuada se caracteriza pela presença de meiose? Não, gente, a reprodução assexuada não faz meiose, ela faz mitose. Então, já pula essa aqui. A reprodução sexuada, exceto quando ocorrem mutações, produz indivíduos geneticamente iguais? Não, gente. Na reprodução sexuada, tem troca de material genético, né? Então, os indivíduos são todos diferentes. Então, essa também está errada. O brotamento é um tipo de reprodução assexuada? Verdade. Em que os descendentes são formados por mitoses? Verdade. Então, é essa a alternativa. Mas vamos ler a próxima só para descartar. A reprodução assexuada permite a evolução mais rápida das espécies? Não, gente, né? Porque não tem troca de material genético. Então, não poderia ser essa. Então, a resposta correta é essa aqui. O brotamento é um tipo de reprodução assexuada em que os descendentes são formados por mitoses, certo? E ainda aqui no formas de mutação e evolução, nós temos lá a questão 10. Qual dos seguintes eventos ocorre no ciclo de vida de toda espécie com reprodução sexuada, ou seja, quando tem troca de material genético? Diferenciação celular durante o desenvolvimento embrionário? Tá, ela tá certa, porém, nós temos uma mais correta que ela. Formação de células reprodutivas dotadas de flagelo? Não, nem toda célula reprodutiva é dotada de flagelo. Por exemplo, espermatozoide sim, já o óvulo não. Formação de testículos e ovários? Gente, aqui não tá falando só de reprodução humana, né? Tá falando de reprodução sexuada no geral, então a gente exclui essa daí. Fusão de núcleos celulares haploides. Gente, lembra que eu expliquei, fiz uma videoaula com desenho, explicando tudo certinho, falando que eu tenho lá a fusão do núcleo do espermatozoide com o núcleo do óvulo, certo? E isso vai acontecer em qualquer reprodução sexuada. Eu tenho lá a célula gamética masculina, ela vai se juntar com a célula gamética feminina e vai ter a fusão dos núcleos celulares dessas células. Então, isso vai ocorrer em todas, tá? Cópula entre macho e fêmea? Não, muitas vezes eu tenho reprodução sexuada, porém sem cópula, né? Então, a alternativa mais correta é a alternativa D, tá bom? Eu já falei várias vezes isso para vocês. Quando vocês forem fazer uma prova de alternativa, muitas vezes tem mais de uma correta, mas você tem que ir na mais correta, tá? Porque, por exemplo, se vocês forem olhar lá a questão, qual dos seguintes eventos ocorre no ciclo de vida de toda espécie com reprodução sexuada? Não tá falando só da humana. Ok, pessoal? Vamos pro próximo. Pessoal, agora eu tô no Formas de Puberdade, tá? Vamos lá na questão 5, que caiu na FGV de São Paulo. Força artificial. 2 ídolos são pegos usando testosterona e mostram que doping é regra, não exceção. 2 casos de doping envolvendo ídolos americanos chamaram a atenção não apenas pela fama dos acusados, mas também pela substância detectada nos exames de ambos, a testosterona. Saiu na Veja em 9/8/2006. Aí a pergunta é: a presença de testosterona no organismo dos atletas pode ser considerada doping quando? Vamos lá. Quando em atletas homens apenas na idade adulta, pois ela é produzida e só pode ser detectada no organismo no início da puberdade? Não, gente, a testosterona, primeiro, que ela não é produzida só nos homens, tá? Segundo, que ela não é produzida só na puberdade. Então, essa aqui já tá completamente errada. Então, é considerada doping apenas quando em atletas mulheres, uma vez que o organismo feminino não produz? Produz sim, só que em menor quantidade. Então, essa tá errada. Apenas quando em atletas homens, uma vez que o organismo masculino não a produz? Pelo amor de Deus, né, gente? O organismo masculino não produz testosterona, então quem produz? Essa tá errada. Quando em atletas, homens ou mulheres, caso sua concentração esteja muito acima do normal. É essa daí, né, gente? Porque a testosterona ela é produzida bastante nos homens,
pouco nas mulheres. Os médicos já conhecem lá os valores que costumam se encontrar a concentração de testosterona no organismo, tanto do homem quanto da mulher. Então, é essa daqui, porque ela vai ser considerada doping quando ela tiver tanto no organismo masculino quanto feminino, porém com a concentração muito acima do normal, tá? Vamos ler a última só por desencargo de consciência. Se for detectada em qualquer concentração no organismo, pois assim que é produzida pela tireoide, ela é imediatamente metabolizada. Não, gente, não é assim, tá bom? Então, realmente é essa alternativa aqui que está correta. Vamos para o forms de sistema reprodutor. Então, gente, a gente está aqui no forms de sistema reprodutor masculino, certo? Vamos lá para a questão 5. Pessoal, lembrando, né? Poxa, eu dei toda a parte teórica aqui para vocês, né? Dei a parte do desenho para vocês poderem se localizarem. Coloquei falando sobre as doenças do sistema reprodutor masculino, né? Aí na questão 5 tava lá. Alguns órgãos que compõem o sistema reprodutor masculino são uretra, pênis e vesícula seminal. Isso daí tem no sistema reprodutor masculino. Próstata, pênis e tubas uterinas. Tubas uterinas faz parte do sistema reprodutor feminino, então não é essa. Testículas, pênis e vesícula. Que vesícula, gente? Não falou qual vesícula, então não poderia ser essa. Canais deferentes, esperma e epidídimo. Esperma não é órgão, gente. Ali tá falando os órgãos. Esperma, ele é eliminado pelo órgão masculino. Porém, ele não é um órgão, ele é um líquido, certo? Epidídimos, canais deferentes e sêmen. Sêmen é a mesma coisa que esperma. É um líquido, ele não é órgão. Então, o correto é essa aqui, ó. Uretra, porque no homem, né? Porque aqui tá falando sistema reprodutor masculino. No homem, a uretra faz parte do sistema reprodutor masculino. Uretra, pênis e vesícula seminal. Certo? Vamos para a questão 10 agora. Os espermatozoides são os gametas masculinos da espécie humana e são produzidos no sistema genital do homem. Mais precisamente onde? Pessoal, olha, eu passei aqui para vocês a parte da função, né, dos órgãos. Então, lá, testículos. Vou pegar a canetinha para vocês verem. Opa, peraí. Testículos. Produção de espermatozoide, ok? Ela ocorre aonde? No testículo, né? Porém, gente, aqui no texto ainda falo. Produção dos espermatozoides, aonde que ele vai ocorrer? No testículo, porém, dentro dos túbulos seminíferos. Eu falei isso na videoaula e ainda coloquei aqui para vocês. Então, se vocês voltarem lá, gente, na questão 10, tá lá. Os espermatozoides são gametas masculinos da espécie humana, são produzidos no sistema genital do homem, mais precisamente aonde, pessoal? Mais precisamente nos túbulos seminíferos. A questão ainda deixa bem claro, é mais precisamente. Então, é no testículo? Sim, é no testículo, mas mais precisamente nos túbulos seminíferos. Então, era essa a alternativa correta, que é a mais correta, tá ok? Pessoal, ainda no forms de sistema reprodutor masculino, eu tenho aqui, lembra que eu passei lá em cima, os órgãos, a função de cada um, né? Poxa, para responder a questão 11, que vocês também erraram bastante, era só ler lá em cima, gente, eu já deixei a resposta. Então, eles deram aqui, ó, sobre o aparelho reprodutor masculino, representado na figura abaixo, assinale o que for correto. Na primeira afirmativa, na estrutura número 1 ocorre a espermatogênese, que é a formação de espermatozoide, e a produção de testosterona. Pessoal, olha aqui, ó, a 1 é o testículo, sim, é onde ocorre a espermatogênese e a produção de testosterona. Então, essa aqui tá correta. Na estrutura número 2, os espermatozoides recém-formados terminam sua maturação e ficam armazenados até a sua eliminação. Certinho, gente. A estrutura número 2 aqui, ó, o epidídimo, é lá que os espermatozoides ficam armazenados para eles terminarem a sua maturação. Então, essa tá correta. A vasectomia é realizada através do seccionamento da estrutura número 3. Qual é a estrutura número 3?
é o canal deferente, gente. Realmente, na vasectomia, o médico vai lá e corta o canal deferente para interromper a condução do espermatozoide por esse canal, né? Então, aí, quando o homem tem ejaculação, a ejaculação sai apenas com os líquidos produzidos na vesícula seminal e na próstata, tá? Sem o espermatozoide. Então, essa afirmativa tá correta. Por último, a estrutura número 6 possui 3 cilindros de tecido esponjoso em seu interior, que são chamados de corpos cavernosos, uma cabeça, chamada glande, e uma prega protetora de pele, chamada prepúcio, que recobre a glande. Essa tá certa, gente. Eu falei para vocês na videoaula que o pênis, que é a estrutura número 6, ele é formado pelos corpos cavernosos. Falei também da cabeça, que é a glande, falei do prepúcio, falei até da cirurgia de circuncisão, que é feita em algumas religiões, né? Que nada mais é do que a cirurgia de fimose. Então, pessoal, essa daí estava certa, não tinha como errar. E por último, tá assim, as estruturas 4 e 5 são chamadas de gônadas masculinas. 4 e 5, gente, a estrutura 4, aqui ó, é a próstata. Ela não é uma gônada, ela não produz o gameta. Quem produz o gameta é a 1. E a 5, gente, é a coluna vertebral, menos ainda, né? Se vocês olharem aqui a coluna vertebral e aqui o intestino e o ânus. Então, a 5 não era, gente. Quem produz o espermatozoide que é no homem chamado de gônada, tá? Então, essa tá errada. Bom, pessoal, espero que vocês tenham conseguido aprender bastante com essa aula de correção de exercícios. Espero que vocês tenham anotado as questões que vocês erraram no caderno, né? Ah, professora, por que você não falou no começo da aula? Pessoal, vocês já são grandinhos, então tem certas coisas que a gente não tem que falar. A aula, independente de ser minha, de ser do professor de geografia, de enriquecimento curricular, enfim, independente da disciplina, a aula tem que anotar, né, gente? Quando a gente anota, a gente consegue guardar melhor essas informações, tá bom? Então é isso. Até semana que vem, até a próxima aula. Tchau!